Você já parou para pensar o que aconteceria se heróis da Terra-média fossem para um futuro muito distante? É isso que nos mostra a obra Camelot 3000, de Mike W. Barr e Brian Boland. Eu já falei uma vez desse quadrinho no Instagram, mas um minuto é pouco para explorar essa maravilha que é essa obra. Só para deixar claro, ao longo desse vídeo vocês vão me ver falando que isso aqui é incrível, que é maravilhoso, porque realmente é, e se acostumem. Eu acho que esse quadrinho ele é um precursor até para quadrinhos mais sombrios, como o Watchmen e Cavaleiro das Trevas, que saíram um pouco depois. Graças a esse quadrinho ele pôde ser feito, né? Esses outros quadrinhos puderam chegar ao mercado. Isso tem muito a ver também com o mercado editorial dele. Bom, eu sou Gustavo Bento e se você gosta de quadrinhos e super-heróis e coisas da cultura nerd, por favor, se inscreva no Fortaleza Cósmica, não custa nada, cara. Deixa o seu like também. E, bom, vamos analisar essa obra que o Mike W. Barr tinha essa ideia. Ele apresentou para a Marvel gostou, ficou na geladeira por muito tempo. Então ele saiu da Marvel e levou essa ideia para a DC gostou e resolveu fazer. E chamaram o Brian Boland, um desenhista britânico incrível. Brian Boland, só para vocês terem uma referência, foi quem desenhou A Piada Mortal, um ótimo quadrinho do Batman, tanto pelo texto do Alan Moore, tanto pelo desenho do Boland. Mas Camelot é magnífico. A história de Camelot, só para vocês terem uma ideia, falando da história real do que aconteceu com a edição, ela surgiu para o mercado de comic shop. Era um mercado que estava começando nos anos 80, as lojas especializadas em quadrinhos, e foi o que possibilitou a sua criação, porque a gente ainda sofria, por mais que já estava um pouco enfraquecido, a gente ainda sofria com a censura pelo Comics Code, o Código de Censura e Ética. E, bom, se você não pode publicar isso numa coisa para as crianças lerem, você tem que transformar ele em uma leitura adulta. E as comic shop eram perfeitas para isso, porque você podia fazer um material específico para adultos que vendesse somente em comic shops. Era uma ideia bem nova e foi o que eles fizeram. Tanto é que se você pega qualquer capa dessa minissérie, assim como depois aconteceu o Watchmen e tal, ele não é aprovado pelo Comics Code, porque não é para crianças, né? Bom, esse quadrinho, ele então tem essa história, ele foi publicado em 12 partes, em comic shops exclusivos, mas mesmo assim, quando ele veio para o Brasil, ele veio naquela bagunça que era os quadrinhos dos anos 80 das editoras aqui, e aqui sim ocorreu censura, teve cenas cortadas, porque para a época não era tão adequado assim essas cenas. A gente já vai falar disso. Mas bom, agora vamos entrar na história da HQ. Eu vou deixar até em pé para vocês verem ela, mas Camelot, para quem não sabe, era o antigo reino da Inglaterra, tá? Governado pelo rei Arthur, e é uma lenda, e existe ainda a lenda na Inglaterra de que quando a Inglaterra estiver mais precisando de ajuda, estiver no pior período, o rei Arthur vai voltar e vai governar a Inglaterra e salvar a Inglaterra. E bom, esse período foi o ano 3000. A Inglaterra e o mundo estavam sendo invadidos por alienígenas e a humanidade estava morrendo e sendo presa. E um garoto, o Tom, ele está fugindo com os pais, acaba que os pais morrem num acidente quando eles estão fugindo. E ele se esconde, ele entra lá nas minas que tinha perto de onde ele estava, ele se esconde e ele encontra, até o momento sem nenhuma explicação, o rei Arthur. Ele estava lá dentro do túmulo dele. E ele, quando ele aparece é incrível, porque tanto pela arte do Boland, mas ele chega e já tem dois alienígenas, ele acaba com os dois, mata os dois na hora. E daí ele pergunta pro Tom, cara, onde é que eu tô tal? Ele explica, você tá no ano de 3000, a Inglaterra e o mundo está sendo invadido. Então o rei Arthur fala, eu vou falar com a única pessoa que pode me ajudar, que é o mago Merlin. Ele invoca o Merlin. E o Merlin fala, olha Arthur, você vai ter que salvar o mundo, eu não sei o porquê esses alienígenas estão aqui, eu vou tentar descobrir, mas você não vai conseguir fazer isso sem a ajuda da Tábua Redonda. Todos os seus cavaleiros, o Tristão, o Lancelot, Percival e todos os outros, eles estão reencarnados em outros corpos, mas eles não se lembram. Então as primeiras duas histórias são eles indo atrás desses personagens
e também para tipo, relembrar, dar um flashback para eles se lembrarem quem eles são e construir a nova Camelot, que fica um satélite lá de fora da Terra e poder salvar o mundo. É uma história muito criativa, se vocês param para pensar, porque uma coisa é a gente pegar um personagem dos quadrinhos, sei lá, a gente pega um Homem-Aranha aí da vida e vamos falar, pô, vamos colocar um Homem-Aranha no futuro, né? Daí, pô, a gente já tem um super-herói e tal, joga ele no futuro, inventa uma desculpa e tal, ele apareceu lá. Ou a gente pega um super-herói e joga no passado, tipo Batman Gotham by Gaslight, que é uma história do Batman numa Gotham vitoriana em 1889. Mas você pegar heróis da Terra-média e você colocar numa coisa futuro, armas laser, tudo, é uma mistura que dá certo, por incrível que pareça, é muito bom essa história. E ao decorrer disso, a gente vê que quem realmente estava por trás desse ataque era a Morgana Le Fay, a vilã e meia-irmã também do Arthur, que quer matar ele em todas as histórias, ela é sempre a vilã, porque é dos Cavaleiros da Távola Redonda e tal. E também a gente daí tem o Arthur vindo assim e sofrendo as mesmas coisas que ele sofreu. A rainha dele, a Guinevere, ela se apaixona de novo pelo Lancelot e acaba que meio que trai a confiança deles. Então o Arthur ainda tem que tipo, ter o peso de não só governar a Inglaterra, mas salvar o mundo, porque tem, quando ele chega, tem a cena icônica que eu esqueci o nome, mas a ninfa lá da água sai com a Excalibur na mão, só que ela some lá, o Arthur fala, caramba, pra onde foi a Excalibur e tal? E foi para um lugar que ele ia provar que ele era o rei digno de salvar a Terra de uma vez por todas, que era dentro da sede das Nações Unidas. E quando ele chega, eu estou tentando achar a página aqui, quando ele chega lá, o rei Arthur chega, ninguém acredita nele e ninguém conseguia tirar a espada daquela bigorna lá, daquela pedra que estava no meio da ONU, e ele vai lá e tira e é declarado por todos como o salvador da Terra. E é incrível. E nesse momento, até as energias assim, dos outros, as memórias dos outros Cavaleiros da Távola Redonda são liberadas para eles começarem a se lembrar quem eles são. E daí a gente tem uma coisa que eu gosto muito nesse quadrinho, que é você mudar totalmente os personagens de quem eles eram, porque são reencarnações. Então a gente tem um Lancelot, que é um cara milionário, ele é um cara que tinha muita grana, então ele que tem as maiores tecnologias. Daí a gente tem de outros países também, a gente tem, acho que é o o Gavin, ele era da África. Daí a gente tem um outro que eu não vou lembrar, que é do Japão. E isso com o design de personagens fica muito bom. O mais louco é o Percival, porque o Percival ele estava como um prisioneiro e nesse futuro eles usam os prisioneiros, eles transformam os prisioneiros em gigantes, monstros assim, para trabalhar como se fosse uma guarda de choque contra manifestações. E eles, tipo, no momento que ele se lembra que ele é o Percival, ele vira esse monstro, assim, essa aberração gigantesca, mas mesmo assim ele vira o ogro da parada e parece um RPG que você tá lendo. É muito bom, uma mistura muito legal. E, bom, mas voltando agora a uma outra parte da história que envolve isso, é o personagem Tristão. Aí que a gente entra no que deu muita polêmica dessa série e pra mim é a coisa mais genial, que o Tristão ele reencarnou no corpo de uma mulher. E a parada é que, pô, o Tristão ele não se aceita nesse corpo. Ele reencarnou no corpo de uma mulher e ele fala, cara, eu não sou uma mulher, eu sou o Sir Tristão, eu sou um cavaleiro da Távola Redonda, eu não aguento isso. Então, muitas vezes a gente vê ele sendo tentado pela Morgana Le Fay a aceitar, trair o rei Arthur para poder tipo, voltar à sua forma original, que ele queria voltar a ser homem. E ele não se aceita nesse corpo, e daí a Morgana também, como não consegue corromper ele de primeira, ela traz de volta a Isolda, que era a amante do Tristão na época, ela traz a reencarnação dela e tipo,
ele pensa como que eu vou me relacionar com ela se eu sou uma mulher, mas eu não me aceito. Então é um debate que o Mike W. Barr cria que, pô, isso é debate de gênero, a gente pode falar, discussão de gênero, eu não sei como que a gente usa o termo, mas uma coisa que não era pensável na década de 80, isso estava engatinhando. Hoje isso está tão em alta, mas nessa época não. E eles já estavam falando isso em um quadrinho de cavaleiros no espaço. E, pô, isso é incrível, saca? Toda essa ideia que ele consegue colocar, essa construção, e isso assombra o personagem do Tristão, o resto da história. No final, tem um desfecho como deveria acontecer, mas então isso foi uma das coisas que foram censuradas quando a história veio para o Brasil, da década de 80. Mas então isso e outras subtramas que envolvem a história de Camelot 3000 que fazem tão bom esse quadrinho. E continuando na trama original, o plano da Morgana Le Fay é acabar com os 4, digamos, maiores líderes, né, os maiores líderes dos maiores potências nessa época, aí no ano 3000, que é os Estados Unidos, a China, uma outra nação que eu esqueci o nome, que eu nem lembro se eles inventaram essa nação, não sei, mas, e a União Soviética que ainda está de pé. Então ela quer acabar com esses líderes para poder tomar controle deles e dominar o mundo, né? E é o que ela quer vingança contra a humanidade e quer ser a soberana eterna e matar o Arthur. E o Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, mesmo com traições, mesmo com traições não só do Lancelot com a Guinevere e outras traições que aconteceram, com esses problemas com o Tristão, com o fato do Percival não ser mais um humano, ele ser um monstro, e é uma coisa sensacional que eles conseguiram encaixar. É um quadrinho épico, eu amei quando eu li ele muito perto de Watchmen, eu li primeiro ele, depois eu fui ler Watchmen, e eu acredito que ele consegue se igualar. Obviamente o Watchmen é uma obra gigantesca, são histórias completamente diferentes, mas a gente consegue sim colocar Camelot do lado de Watchmen quando a gente está fazendo uma lista sobre quadrinhos, maiores quadrinhos já feitos e mais importantes.